Medo e fobia. Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, 1º de junho de 2021, 9 horas da noite, a gente vai receber o incrível Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Ele é psicólogo, doutor em psicologia, escritor, advogado, assistente social, autor de dezenas de livros, palestrante. Tem dezenas de vídeos no YouTube muito legais. Quem quiser conferir lá, são todos muito tops. Bem-vindo todo mundo. Hoje vai ser muito legal. Vi aqui que o Dr. Jacó Pinheiro entrou aqui. Daqui a alguns segundos a gente já vai entrar com ele. Olha que legal. De um tema super importante. Medo e fobia hoje. Eu vou aqui enviar o convite para o Dr. Jacó. Oi, doutor Jacó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma live com o Rodrigo. Sim. Para mim é uma honra muito grande, doutor Jacó. Muito obrigado pela presença. Eu também tenho muito prazer em estar com você, com as pessoas que te seguem. Eu sei que você tem uma audiência privilegiada de jovens, pessoal lúcido, preocupado com as questões psicológicas, de comportamento, as questões sociais do país, ainda mais nesta realidade difícil, que é a realidade, nós sabemos, da pandemia, com o distanciamento social, principalmente, e com a crise gerada pela problemática da Covid-19, que atinge todas as camadas da população, mas, particularmente, em muitos aspectos, o jovem, que é cercado por informações aterrorizantes. Nós sabemos que o vírus é uma doença que não tem tratamento, dependemos da vacina. Infelizmente, a vacinação está indo vagarosamente, então não atinge ainda a camada jovem da população, que está sujeita, e nesse aspecto, debaixo de uma onda de medo, chegando ao fóbico, chegando à fobia. Por quê? O medo, até um certo limite, ele é extremamente saudável. É muito importante. O medo é um aliado da nossa saúde mental e até da nossa saúde física. Porque é exatamente o medo que obriga a gente a tomar posições de cautela, de prudência na vida. Sim, com certeza. Desculpa, pode. Não, pois não. Eu ia complementar, né, que o medo desde os homens da caverna foi isso que levou ao sucesso, foi graças a esse medo que é importante, mas quando ele vira patológico, hoje em dia que é o problema, né, doutor Jacó? Sem dúvida. O medo, até um certo grau, ele é um dos elementos que impulsiona a pessoa para a civilização, para o sucesso, para a sobrevivência. É através do medo da escuridão que o ser humano chega à tecnologia da luz artificial. Esse é o exemplo talvez mais clássico. O medo do escuro é um medo atávico, um medo que nos acompanha desde sempre. E o esforço para iluminar a noite é que leva Thomas Edison à iluminação. Isto é uma metáfora que serve para quase tudo. O medo de ficar sozinho
é que leva você a procurar uma namorada, a superar a solidão. O medo da morte é que leva a indústria farmacêutica, leva a medicina às grandes descobertas, ao esforço para manter a saúde. Então, o medo, ele precisa ser compreendido e decodificado. Não dá para fugir do medo. Se alguém disser, eu não tenho medo nenhum, ele passa a correr riscos extraordinários. É o indivíduo chamado temerário. O sujeito que ultrapassa os cuidados e o zelo com a segurança dele e com a segurança da sociedade. Perfeito. Eu trabalho, sabe, com Ayrton Senna. Sim. E o Ayrton dizia que um sujeito que dirige a 300 km por hora não pode ter medo, mas também não pode transformar a coragem num ato de bravata. Existe uma diferença entre bravura e bravata. Exatamente. Tanta gente que fala não tenho medo de nada, não tenho medo de ser assaltado, sai na rua de madrugada, e é importante o medo para proteger, né? Sim, o sujeito que não tem limite, não é? É. Porque o medo é exatamente essa baliza do limite, que é fundamental na nossa vida, né? A ignorância, ela é uma trincheira do covarde. Porque o ignorante é aquele sujeito que tem medo de descobertas que possam perturbar as suas certezas. Porque o que é basicamente a cultura? O que é basicamente o conhecimento? É como os japoneses têm uma imagem muito interessante chamada koan. É como se a sabedoria fosse um corredor. Nesse corredor existiriam muitas portas. E o conhecimento seria uma jornada através da qual você vai abrindo portas. Na nossa vida, a gente pode comparar. Quando você era criança, você estava no primário. Você não sabia algumas coisas. Você não sabia qual era a capital de Pernambuco. Você estudou geografia e ficou sabendo. A capital de Pernambuco é Recife. Aí você vai evoluindo, vai para o colegial, vai para a universidade, vai para a vida. Aí você diz, não, mas eu quero conhecer Pernambuco. Aí você pega o avião, vai até Pernambuco para conhecer. Agora, se você ficar na barreira do medo, você não sai de dentro de casa. Eu conheço gente que diz, eu não namoro porque eu tenho medo de me entregar. Excelente exemplo, né? Quantas pessoas não são traumatizadas com namoros ou casamentos anteriores e têm medo dos próximos? Exatamente. Então o indivíduo diz, eu sofri com um namoro, então não quero nunca mais me apaixonar. É um erro lapidar, porque é como se ele deixasse de viver experiências que a vida oferece. É como se você sacrificasse uma potencialidade que a vida te dá. Então, a coragem de viver, a coragem de existir, é uma permanente luta contra o medo. Eu costumo dizer que o herói de verdade não é o sujeito que não tem medo. O herói de verdade é o sujeito que assume a covardia e enfrenta a covardia, sofrendo,
mas enfrenta. Alguns anos atrás, Rodrigo, eu tive que fazer uma cirurgia e eu estava com medo. Quem disser que não tem medo de cirurgia é um sujeito insensível. Sim. É sempre uma condição de risco, mesmo uma cirurgia simples. Até que um determinado momento, o médico, que era um sujeito muito compreensível, era um sujeito muito convincente, persuasivo, disse, não, eu assumo o risco que é seu. Eu confiei nele e fiz a cirurgia e foi tudo bem. Agora, tem gente que morre por ter medo de morrer. Eu vou repetir, Rodrigo. Tem gente que morre por medo de morrer. O sujeito se poupa tanto que não faz nada. Ele se transforma numa espécie de zumbi, morto-vivo. Agora, eu acho muito bonito aquela situação da pessoa que tem medo, mas se joga. Agora, é preciso respeitar a fobia, porque a fobia é diferente. A fobia é uma condição mórbida, patológica, de um medo exagerado. Aí precisa, nessa hipótese, precisa de tratamento. Qual o tratamento? É terapia, psicanálise, e tem outras fórmulas de você enfrentar a fobia, como também o medo. Por exemplo, o esporte. O esporte, pelo próprio fato de você exigir do seu corpo um esforço maior, é um antídoto contra o medo. O esporte é altamente recomendável. A religião, a espiritualidade, a ideia da fé. Por quê? Porque a fé empresta um significado transcendental para a sua existência. Sua vida não fica na simplicidade da rotina, do cotidiano. Você sente que existe algo maior do que você. E você se sente amparado e com esperança. Olha, então existe... Diga, por favor. Não, perfeito. A Natália aqui está com a gente, ela falou, doutor Jacó é cirúrgico impressionante. Eu também admiro muito o trabalho do doutor Jacó, Natália. E desculpa de interromper, pode continuar, doutor Jacó. Muito obrigado, Natália. E eu gostei da colocação que a Natália fez de comparar a minha forma de atuação, e eu sinto assim no consultório, como psicólogo. Às vezes as pessoas perguntam, você trabalha como psicólogo clínico? Não, eu trabalho como psicólogo cirúrgico. Eu acho que a vida é um tempo precioso. Toda vez que eu recebo uma pessoa no consultório, eu penso assim, vamos trabalhar essa consulta como se ela fosse a primeira e última consulta. Porque eu não tenho certeza se a pessoa vai voltar. Não tenho certeza se eu vou ter condição de continuar. Então, vamos trabalhar naquela consulta o máximo possível a problemática que o indivíduo traz. É aquela ideia da sabedoria antiga do carpe diem. Viva o seu momento, viva o seu dia. Porque se eu for ficar paralisado pelo medo, e quando a gente fala aqui em medo, fobia, nós temos que falar do maior medo do ser humano, que é o medo da morte, que é a chamada tanatofobia. Tanato é o deus grego da morte.
Eu tenho um livro, eu escrevi um livro, eu acho até que você tem um exemplar, A Clave da Morte. Por acaso eu te dei, não? Sim, Se eu não já. te, É, se eu não te dei, venha no consultório amanhã e tomar um café, que eu vou te presentear. A Clave da Morte. Eu escrevi esse livro depois de um trabalho que eu fiz no Hospital do Câncer, no Hospital AC Camargo, relacionado com a questão de enfrentar esse que é o maior dos medos do ser humano, que é a perda da condição de sobrevivência. E, aliás, eu abro o livro com uma epígrafe muito bonita do Peter Pan. O Peter Pan tem uma frase incrível. Eu queria sugerir para o pessoal que te segue, que tem interesse, até para anotar. Tem alguns que memorizam, tudo bem, não precisa, mas quem não memoriza, anota. Diz assim: morrer deve ser uma tremenda aventura. Eu vou repetir. Morrer deve ser uma tremenda aventura. Porque significa enfrentar o total desconhecido. E algumas pessoas dizem assim, mas e se eu... Assim, será que existiria alguma experiência que o senhor poderia me ajudar para eu perder o medo da morte? Eu digo sim. Vai dormir. Quando você dorme, você perde a consciência de si mesmo. Você não fica consciente dos seus gestos, dos seus atos. E é como se você saísse de si mesmo para uma outra realidade. Porque quando você dorme, você sonha. No sonho, você vive. No sonho, você dá beijo, você tem medo, você joga futebol no sonho. Então, sim. eu acredito que o sonho é um presente que Deus nos dá para a gente perder o medo da morte. Nossa, incrível, doutor Jacó. A Natália até escreveu aqui nos comentários, olha que legal. Morrer deve ser uma tremenda aventura Peter Pan. Olha que legal a Lari aqui com a gente. E eu achei demais isso que você falou do sonho. Eu achei incrível, porque quantas vezes. E a gente sonha, e é tão real que acontecem coisas fisiológicas com a gente. Isso mesmo, muito interessante. A gente tem sensações fisiológicas profundas e intensas através do sonho. E existe uma passagem muito bonita no livro sagrado do judaísmo. O judaísmo tem vários livros sagrados, e um deles é o Talmud. E no Talmud tem uma passagem também muito bonita, que eu convido o seu acompanhante a anotar. E Freud escreveu um livro chamado A Interpretação do Sonho. E ele abre o livro com essa citação. A citação é a seguinte: um sonho não interpretado é como uma carta não aberta. Veja como isso é interessante. Se você recebe uma carta e você não abre, pega a carta e joga do lado, é muito perigoso, porque você não sabe o que está escrito ali. Total. É exatamente uma carta que o nosso inconsciente manda para o nosso consciente. É uma espécie de mensagem. Então você tem que aprender a interpretar os sonhos. Quem gosta de estudar a Bíblia sabe daquela passagem de José interpretando os sonhos do faraó, que é muito interessante, são sonhos profundos, e isso vale a pena estudar. Compensa você conhecer a sua própria personalidade através do sonho e também do pesadelo, hein? Tem gente que diz, eu tenho pânico do pesadelo.
Tem pesadelo que nos apavoram. Por quê? É outra concepção interessante da psicologia, que diz o seguinte: no sonho surge material recalcado pela nossa censura. Então, certas coisas que a gente não quer admitir, por exemplo, você tem uma fantasia, não uma vontade, mas uma fantasia. Você passa uma fantasia na sua cabeça que você gostaria de pegar o automóvel do amigo teu, dar uma voltinha sem autorização. Mas você não admite isso, porque você pensa, poxa, mas isso é quase um roubo, eu não posso fazer isso. Aí à noite você sonha que pegou o automóvel e deu uma voltinha. É um desejo recalcado que surge no sonho. Olha, exatamente. Incrível, doutor Jacó. Olha que legal aqui. Tem uma pergunta da Natália e tem um comentário aqui o do Antônio, meu grande amigo. Ele falou, ele virou muito seu fã. Muito obrigado. Ele falou que já teve AVC e chegou a pagar por uns 5 minutos e depois, e graças a Deus ele voltou. E Muito bom. Quer dizer, felizmente ele se recuperou. sim, E provavelmente ele tirou disso uma lição de superação. Porque na vida, sofrimento faz parte da nossa biografia, faz parte da nossa história. E é exatamente em cima dos sofrimentos que nós vamos crescendo, amadurecendo. perfeito. Quando chega no consultório Hum, e diz assim, se eu for contar meu sofrimento, eu vou ficar chorando aqui o tempo todo. Eu digo, pode chorar. Tem uma história muito bonita, que é uma história que diz o seguinte: tinha um sujeito que sofria dores no corpo inteiro, a vida inteira. Foi em todos os médicos, não conseguiu resolver. Disseram que na Índia tinha um sábio que podia curá-lo. Ele foi até lá, contou para o sábio pegou uma garrafa enorme e falou: chora todos os dias 5 vezes e deixa as lágrimas guardadas nesse frasco enorme. Daqui 5 anos você volta aqui e traz esse frasco. O sujeito saiu dali, 5 anos depois ele voltou. O sábio perguntou, e as dores? Ele falou, as dores desapareceram. Só que tem uma coisa, mestre. Naquele frasco que o senhor disse para eu chorar e deixar derramadas as lágrimas, surgiram bichos horrorosos. Olha quantos bichos feios aqui. E ele disse, esses bichos eram as imaginações e fantasias que machucavam teu corpo e faziam você sofrer. Através do choro, você colocou essas emoções para fora, a emoção do medo, medo de perder seus entes queridos, sua mãe, irmãos, pais, parentes, medo de morrer, medo de sofrer. Um pouquinho da história da humanidade é a história do medo. E é a história da coragem. Repetindo, porque coragem não é sair brigando, lutando. Não, não, é se cuidando. O sujeito corajoso é prudente. Ele toma muito cuidado. olha, perfeito, doutora Jacó. Olha que legal a Camila aqui tá com a gente. A Natália aqui perguntou aqui em cima, eu tinha esquecido de perguntar. Ela perguntou qual que é a diferença do medo e da fobia. Basicamente, a diferença é de grau. A fobia é um medo extremamente maior, a fobia, do que o medo. Não existe uma
diferença de conteúdo. Os dois são o fluxo da mesma emoção, que é resultado da insegurança e da fragilidade, da vulnerabilidade do ser humano. Nós somos vulneráveis aos perigos. Viver é perigoso. E o Totalmente. fato de nos amedronta. E é ótimo que a gente tenha medo. Aliás, existe um outro medo que é muito comum, além do medo da morte. É o medo de enlouquecer. Tem muitas pessoas que morrem. Aliás, eu vou usar a expressão: o indivíduo morre de medo de enlouquecer. Então, qualquer coisa que desestabiliza, que desequilibra, o sujeito pensa: pô, será que eu estou ficando louco? E é preciso tomar cuidado, porque existe uma verdadeira indústria da loucura hoje. Quer dizer, o sujeito tem um medo, qualquer coisa já sai correndo, toma excesso de remédio. Não, só quando o medo atrapalha a sua vida de uma maneira muito intensa. Senão é preciso aprender a coabitar e conviver com medo. Olha, perfeito, doutor Jacó. A gente tem que... eu li algum livro seu, eu não me lembro qual, que você citou da medicalização dos sentimentos, né? A gente tem que tomar cuidado para não medicalizar os nossos sentimentos. Isso mesmo. Eu gosto muito dessa expressão, que a gente não pode medicalizar os sentimentos, segundo os quais tudo passa a ser doença. Não, nós temos que partir do pressuposto da saúde. Tem pessoas que basta um desregramento qualquer que o indivíduo já sai correndo. Não, você não pode ficar nem aqui nem além. É preciso cuidado. Se você tem um sinal de que a sua saúde física ou mental está ameaçada, você tem que procurar um especialista, seja um médico, psicólogo, para que possa fazer um diagnóstico. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque a nossa sociedade ela é um convite à hipocondria. Tudo dá a impressão de que é doentio. Eu recebo gente que chega e diz assim: eu acho que eu sou doente, porque eu passo o dia estudando. Ah, pelo amor de Deus. Gente que chega e diz: eu acho que eu sou doente porque eu penso muito na minha namorada. Há uma diferença muito grande entre você pensar numa pessoa que você ama e você ser obcecado. A obsessão, sim, é mórbida, patológica. Mas a paixão, não. A paixão é uma emoção saudável. Total. Que movimenta a gente, né? Perfeito. A Natália aqui perguntou, aqui em cima, sobre fobia de dirigir, de bicho, se são traumas vividos, tipo assim, no passado, essas coisas, né? Existem inúmeras fobias, né? A fobia, por exemplo, de dirigir, seja automóvel, viajar de avião. Agora, as causas são totalmente pessoais e singulares. Às vezes a pessoa diz: por que o senhor acha que eu tenho medo de viajar de avião? Não existe uma resposta genérica para isso. Você tem que conhecer o histórico e fazer anamnese, conversar com o paciente. É exatamente para isso que é interessante uma discussão completamente individualizada, personalizada. Então, é muito perigoso esse orientação genérica. Sim. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma vida
que não se repete, não se replica. É original. É isso que nos individualiza, é isso que nos dá singularidade. Por isso mesmo é muito preocupante o indivíduo que vive sempre tentando se proteger do medo em grupo, por exemplo, às vezes na infância, eu tenho minha turma, aí o sujeito tem que andar na turma, coisa e tal, não, porque a gente fica protegido, aí mais tarde vira partido político, vira certos grupos religiosos, grupos de fanatismo. Você vê essas multidões, né? Eu sempre critico muito o comportamento em multidão. Quando eu vejo a multidão toda gritando, ei, 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 fulano é nosso rei, eu fico pensando, que bando de cambada de imbecis. O ser humano pensa singularmente. Às vezes as pessoas me perguntam, e você, qual é a sua posição? Posição, para mim, quem tem, é jogador de futebol, é zagueiro. Não, mas você é de esquerda ou de direita? Eu não estou no campo de futebol. No campo de futebol você resolve, não é? É Você é perfeito. lateral direita, lateral esquerda. Eu sou eu mesmo. Ninguém me representa. Eu penso pela minha cabeça, pelo meu juízo. Hoje, o Brasil vive uma situação que praticamente fica quase que dividido em dois. Sim. Um lado é contra o outro lado. E que bobagem é essa? Que asneira é essa? Que estupidez é essa? O sujeito independente, o sujeito autônomo, ele não pensa em coro, em multidão. Quando eu vejo a multidão, eu fico pensando, estão urrando, urrando. Eu admiro o indivíduo sozinho, corajoso, capaz de distinguir e dizer isso está certo e isso está errado. Eu respeito isso e discordo daquilo. Isto sim é civilização. O resto é bando, é gangue, é bandido. Quem tem grupo é gangue. Verdade. Eu trabalhei com todos os times de futebol, todos não, mas com muitos times de futebol. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Uma vez um repórter chegou para mim e disse, mas o senhor pessoalmente torce por qual? Foi aquele que joga melhor. Eu quero que ganhe o time que joga melhor, porque ele merece ganhar. Perfeito. Não é porque eu vou usar uma camisa, seja do Palmeiras ou do Corinthians, que eu vou me transformar num torcedor fanático. Você vê, tem camarada de torcida que chega ao extremo até de matar o outro. Ele é corajoso? É nada, é covarde. Na verdade, ele precisa do apoio da multidão para soltar os pavores que ele tem dentro dele. Sim, exatamente. Antes da pandemia, quantas torcidas em campos de futebol não causavam uma série de brigas? Até morte, né? É, E agora na política, então, nem se fala. nossa. Você vê que tem famílias atualmente, famílias inteiras, que se desagregaram. Por quê? Na família, um é Bolsonaro e o outro é Lula. A mocinha chegou para mim e disse, na minha família agora é assim, meu pai é Bolsonaro e a minha mãe é Lula. Eu falei, não é possível. O Lula, mas como assim? Quem é marido e quem é esposa? Não, como assim, Bolsonaro? Sua mãe é Lula? Não, o senhor não está entendendo, é que ela é a favor do Lula. Eu falei, não, mas da maneira que você falou, a identificação é total.
Eu quero saber o nome da sua mãe. Ela falou, não, o nome da minha mãe é Maria. Eu falei, então é Maria. E o nome do seu pai é Bolsonaro? Não, é Zé. Eu falei, então vamos falar do Zé e da Maria. Mas o Perfeito. sujeito perdeu a identidade individual, perdeu a identidade pessoal, perdeu a característica, a emoção. Para ele, o importante é a ideia do ícone. É uma ideia paternalista, maternalista, primitiva, infantil e selvagem. Nós temos que nos transformar, cada um de nós, num indivíduo maduro. Eu sou eu e pronto. O nome do meu pai é Luiz, da minha mãe é Fani e pronto. Eu tenho meu irmão, eu tenho meu amigo. Se o presidente estiver certo nisso, está certo nisso. Se não tiver, está errado. Agora, não é por isso que eu tenho que fazer parte de um coro. Eu já falei no teu programa várias vezes sobre pinguim, né? Isso é síndrome de pinguim. O sujeito que vive em bando, né? Você já viu como é que os pinguins andam de um lado para o outro? É muito... É perfeito, doutor Jacó. Olha que legal, a Geralda, a Mônica está aqui. O Maga, perfeito. A Mônica, concordo. A Camila aqui bateu palminha. É uma honra sempre para mim. E foi incrível aqui. E para finalizar, doutor Jacó, como que... e sem falar de conflitos políticos, né? Mas tem muitas pessoas que têm medo de tomar a vacina, por exemplo, e isso não estou falando de político, né? E é preciso Claro. que as pessoas tomem a vacina, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Sem dúvida. É importantíssimo, fundamental, tomar vacina. É inacreditável que alguém deixe de tomar vacina. Agora, se a pessoa tem medo físico de tomar vacina, é um problema psicológico, tem que resolver o problema. Agora, se a pessoa tem um problema cultural de tomar vacina, ela tem que ser informada, porque aí é falta de informação, é desinformação. O grande problema hoje no Brasil é que a vacinação está muito lenta, tem que ser apressada. Nós temos que vacinar o mais rápido possível. Agora, transformar essas questões em questões políticas, na minha opinião, isto é uma mediocridade. O Brasil tem que estar unido e não desunido e brigando e lutando e se entredevorando. Não, vamos nos unir para resolver e passar logo essa pandemia. O Brasil precisa trabalhar, precisa estudar. O grande exemplo para nós, você sabe disso, para o mundo inteiro, é o exemplo de Israel, que em poucos meses resolveu e a população toda está trabalhando, não usa mais máscara, não precisa de distanciamento social. Tem pessoas que dizem, é porque é um país pequeno. Não tem nada a ver com um país pequeno. É um país pequeno, mas também tem menos recursos. Nós somos uma grande nação. Nós somos um grande país. E um país maravilhoso, corajoso, com um povo extraordinário, e nós merecemos também voltar a viver intensamente, com emprego, com escola, com qualidade de vida, enfim, com tudo que a civilização oferece. Vamos tomar vacina, vamos superar a pandemia e vamos instaurar uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com menos crime, menos fome, menos desgraça e menos ameaça. Porque um dos medos que mais assola hoje no Brasil é a ameaça do crime organizado e do crime selvagem. Não é possível você sair na rua com medo de não voltar para casa porque um assaltante pode tirar a tua vida. Não está certo. É necessário
combater violentamente o crime. E o crime em todas as suas formas, inclusive através do uso do álcool, das drogas, da prostituição, aproveitando a miséria, o desemprego e a ignorância. E dessa maneira, vamos organizar uma sociedade em que as pessoas possam viver de maneira mais pacífica e com menos medo. Olha, perfeito, doutor Jacó. Aqui a Esther Caetano falou perfeito, o Antônio falou que as lives com você passam muito rápido, a Geralda aqui. Nossa, para mim foi uma honra como sempre, doutor Jacó. Sempre parece que é a primeira live. Ótimo. Para mim também foi uma satisfação e tenho certeza que estaremos juntos muitas e muitas vezes, tentando construir uma mentalidade higienizada, saudável para o Brasil e para cada um de nós como ser humano. Uma boa noite para você e para o pessoal que te acompanha. Um abraço especial para Esther Caetano, uma professora e historiadora que eu admiro muito. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, doutor Jacó. Boa noite, pessoal. Até a próxima vez. Até a próxima vez.